Sou o desembargador Roberval Bellinati, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A primeira vice-presidência é responsável pelo programa História Oral. Tem por objetivo registrar a história dos nossos servidores e magistrados e preservar a história desse tribunal que é considerado um dos melhores do país. Temos a honra hoje de receber, hoje é dia 23 de abril de 2025, uma quarta-feira, de receber no programa História Oral o eminente juiz de direito, Dr. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, que é de Brasília. Brasília está completando 65 anos e o Dr. Flávio nasceu aqui em Brasília no dia 22 de maio de 1964. Passou a vida toda aqui na capital da República. Dr. Flávio teve formação escolar de primeiro e segundo graus em escolas públicas da capital federal, formou-se em Direito no Espírito Santo. Ele vai explicar por que essa formatura aconteceu no Espírito Santo. Possui mestrado em Processo Civil pela Faculdade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, e é doutorando em Direito pela Universidade UMFA, na Argentina. O juiz é apaixonado pela literatura, conta com um acervo pessoal notável, sendo colecionador de muitas obras, algumas raras. Nós vamos pedir para ele também falar sobre essas obras. Dr. Flávio ingressou no Tribunal de Justiça como oficial de justiça em 30 de março de 1995. Logo depois foi aprovado no concurso para juiz de direito substituto e tomou posse em 2 de fevereiro de 1996. Eu sou testemunha dessa posse, porque eu estava na posse do Dr. Flávio. Foi titularizado no 2º Juizado Especial Civil da Circunscrição Judiciária de Ceilândia em 20 de março de 2000. Durante sua trajetória, assumiu o cargo de diretor do Fórum de Ceilândia e do Fórum José Júlio Leal Fagundes. Atuou nas turmas recursais e foi convocado para atuar como desembargador perante a 8ª turma do tribunal. Exerceu ainda por quase 10 anos a função de coordenador dos juizados especiais do tribunal. Foi convocado pelo Supremo, olha só, foi convocado pelo Supremo Tribunal Federal para compor a Comissão Especial de Diagnóstico e Estudos dos Juizados Especiais do Brasil e ocupou cargo de destaque como presidente do Fórum Nacional dos Juizados Especiais. O currículo do Dr. Flávio é um currículo maravilhoso e hoje nós temos a honra de recebê-lo aqui no programa História Oral para ele falar um pouco sobre a sua trajetória de vida. Seja muito bem-vindo, Dr. Flávio. Muito obrigado, programa História Oral do Tribunal de Justiça. Muito obrigado, desembargador. É com muita alegria que aceitei o convite, que é um momento único de a gente registrar as nossas memórias, né? Você, já li aqui no seu currículo, você nasceu em Brasília em 1974, perto da data da Revolução, né? Foi. Dia 22 de maio. Você só foi em março de 64. E eu queria que você contasse um pouco sobre a sua história de vida aqui no Distrito Federal, falasse um pouquinho de seus pais, da sua família. Perfeitamente. Como é que vocês vieram parar em Brasília? Meu pai e minha mãe vieram para Brasília naquela época em que Brasília estava começando e precisava habitar. E aí saíram os convites. Meu pai era militar e minha mãe professora. E os dois exerceram aqui suas funções. Meu pai foi militar, ele serviu no BGP, Batalhão da Guarda Presidencial, e minha mãe professora, fez concurso, não era nem concurso, ela era contratada naquela época. Ela fez concurso depois, mais tarde abriu o concurso, ela fez, mas naquela época era contratada. Eles recebiam uma tal de dobradinha, que era um incentivo
Mas seu pai morava onde? Qual cidade? Setor militar. Ah, antes? Antes de Brasília. Eles eram do Espírito Santo. Por isso... Da Vitória mesmo? Vitória. Vila Velha. Vila Velha. Por isso que eu fui me formar lá no Espírito Santo. Sim. Porque eu tenho uma parte da minha família então, que é de lá. Então, seu pai era militar do Exército? Do Exército. Do Exército, morava no Espírito Santo, trabalhava lá. Lá, isso. E daí, estimulado pela Dobradinha, vieram para Brasília. Exato. Em 64? Não, eles vieram antes. Eu que nasci em 64, eles vieram em 61. Ah, 61. E... Então, comeram muito pó aqui em Brasília. Muito, né? Muito. Aqui era um canteiro de obra. Até hoje, né? Até hoje. De obra. Eles contavam que eles vieram para passar um ano só. Era fazer uma dobradinha e fazer, mas vai ficando. E aí a família foi crescendo aqui. Então, foi isso. Eu nasci realmente em 64, perto da Revolução, e meu pai contava que a Revolução estava no auge naquele momento, ele não conseguiu me ver quando eu nasci. Ele estava no meio dos matos aí, em campanha, nessas coisas, militar. Certo. E ele foi me ver 5 dias depois, num hospital distrital de Brasília, que era um dos poucos que funcionavam naquela época. E assim foi indo, né? A família foi criando raízes aqui. Eu realmente passei nos colégios públicos. Mas falando ainda da sua família, o seu pai militar, ele já está na reserva? Ele está vivo, seu pai? Não, tanto meu pai como minha mãe já faleceram. Já faleceram? Já. Meu pai, ele começou como soldado e ele chegaria a capitão. Ele era soldado, você falou, da Guarda Presidencial. Isso. Então ele tinha uma proximidade com o poder, né? Guarda Presidencial estava presente ali no Palácio Planalto. Tinha. Governo do Distrito Federal. Fazia a guarda da própria da Casa do Presidente, do Palácio da Alvorada. E tinha esse... E ele foi para a reserva como... Qual era a patente? Pois dele? Normalmente vai como capitão, porque ele não pegou... Mas ele foi como coronel. Tenente, então. Coronel. Ele chegou a coronel. Por causa das revoluções. Certo. Ele foi uma pessoa engrandecida lá, com medalhas, essas coisas. Então ele foi promovido. E moraram onde aqui? Porque em 1961... nós tínhamos a quadra da 308, que já estava pronta, né? Não, eles foram primeiro para o Cruzeiro. No Cruzeiro. Os militares, então tinha o setor militar ali no Cruzeiro. E depois o setor militar urbano. Certo. Foi ali que nós passamos grande parte. Aí depois foi para 412, 310, e aí foram algumas quadras de Brasília com o tempo. Mas no início era ali no Seu Cruzeiro. pai já faleceu? Quando é que ele faleceu? Ele tem 10 anos que ele faleceu. 10 anos. Então ele teve uma vida longa. Teve, graças a Deus. Teve. Com a graça de Deus. Teve. Minha mãe também. Também faleceu mais recentemente. A sua mãe chegou a se aposentar como professora? Se aposentou como professora aqui do GDF. Então ela devia ter sido contratada pela Fundação Educacional. Foi. Né? Na época contratava professores. Isso, ela foi contratada pela Fundação e fez concurso depois para... tinha outro... aqui a educação tinha duas vertentes. Uma era a Fundação, a outra não me lembro, que era GDF. Aí tinha que fazer concurso. Já perto de 88. Ela fez, e aí ela tinha os dois contratos, os dois vínculos. Dois vínculos, certo. Os dois vínculos. E você é de uma família de quantos irmãos? Eu tenho mais 3 irmãos. 4 irmãos, então. Éramos 4, 2 casais. 2 casais. E seus irmãos também seguiram a carreira jurídica ou não? Só você? Não, minha irmã mais velha é advogada. Hoje é aposentada, mas ela seguiu. Ela, inclusive, que abriu essa seara lá em casa. Agora, puxou a fila. Puxou a fila, Agora, os outros 2 irmãos, não. Um foi para a área de engenharia e a outra foi para a área de professora também. Certo. Pedagogia. Você tem quantos anos hoje? 61 anos. 61. Então é jovem, um juiz jovem, tem mais 14 anos pela frente, né? Se Deus quiser. Se a compulsória for mantida aos 75, são mais 14 anos de trabalho aqui no tribunal. Se Deus quiser. E você passou toda a sua vida aqui no Distrito Federal. Mas eu vi aqui no seu currículo que você se formou em Direito no Espírito Santo. Aconteceu o seguinte. Como é que foi a sua trajetória estudantil? Você estudou em colégio público aqui no DF? Foi. Foi no CASEB, que era um colégio... Primeiro nas escolas parques, que é infantil e tal. Aí no primeiro grau era o CASEB e no segundo grau Elefante Branco.
E aí meu pai queria se aposentar, voltar para a terra lá no Espírito Santo, os familiares. Então a minha família voltou para o Espírito Santo e eu fui junto. E aí eu passei no vestibular na Universidade Federal, me formei lá, mas eu retornei, até porque tinha uma irmã que ficou, a irmã que era advogada ficou aqui. Ficou. Então eu voltei e aí me uni a ela. Quando você voltou, você já tinha o quê? 25 anos, 26 anos? Por aí, 25, 26 anos. Bem, e você voltou para fazer o que em Brasília? Você ficou esse período lá em Vitória, Espírito Santo? Eu me formei lá. Formou direito lá e depois retornou. Aí, eu cheguei a advogar aqui para a Popex, para a Fundação Habitacional do Exército, no escritório da minha irmã. Eu fiz ela já era advogada, já então era advogada. Foi trabalhar com ela. Isso, foi. Né? No Espírito Santo, eu ainda criei uma fundação chamada Demerval Lírio, que era um desembargador capixaba, que era exatamente o que fazia a Defensoria Pública, mas naquela época não existia a Defensoria Pública. Então, eu criei com alguns colegas uma fundação para fazer essa assistência jurídica. E ela existiu durante uns 30 anos. E aí ela perdeu um pouco a ela função. Chegou a ter remuneração? Porque não, era. Não. O judiciário remunerar não os chegamos. Advogados gratuitos. Nada, não recebemos, era mesmo de coração. Amor ao direito. Amor ao e direito. A sociedade, né? A sociedade. A sociedade pobre, que não podia pagar. Exatamente. Fizemos. Aí, quando surgiu a Defensoria Pública, perdeu o sentido dela ser mantida. Porque não vão ocupar o mesmo espaço que a Defensoria ocupava. Então, aí, fechamos a fundação. Mas ela funcionou uns 20 anos lá no Espírito Santo e tem boas recordações dessa época. Hoje a Defensoria Pública cobre quase todo o Brasil, os grandes centros. Mas existem ainda muitos locais que não têm assistência da Defensoria Pública no nosso território. E está crescendo o movimento para que o Estado coloque defensores à disposição de toda a população, né? Para que todos possam ter acesso à justiça. Tem que ter vontade política. Pode pagar, principalmente. Tem que ter vontade política, né? Tem que ter vontade política. Para fazer isso. Bem, então você foi para o escritório da sua irmã, advogou e resolveu fazer concurso. Foi. Como é que foi? Explica para nós aí. Primeiramente, eu fiz aqui o de oficial de justiça. A inscrição foi até perto um do outro. Eu fiz de oficial de justiça e de juiz. Mas é porque o concurso de juiz, na minha época, levava quase um ano. As provas eram longas, demoravam uma etapa para outra, e de oficial de justiça era rápido, fazia uma prova já estava aprovado. Então eu fiz, de oficial passei, e aí tomei posse. E a prova de juiz foi andando ao longo. E aí, 11 meses depois, eu passei, tomei posse como juiz, porque aí consegui... E onde você trabalhou como oficial de justiça? E que ano que foi isso aí? Eu já falei 95, no seu currículo aqui. 95. 95, né? Como oficial de justiça. Como oficial de justiça. E onde você trabalhou como oficial de justiça? Eu trabalhei só num local, que foi... é uma cidade... Braslândia, acertou. Braslândia. Olha aí. Braslândia. Eu fui juiz titular lá 1 ano e meio. Era Ariel, o juiz de lá na época. E eu fiquei 11 meses lá. Olha, ele foi para o meu lugar. Eu saí, ele me então eu fui oficial de justiça nessa época aí. Foi em 95. Aí passei... Você cumpriu os mandatos ali na região de Braslândia. Isso. Então você cumpriu muito mandato meu ali, né? Provavelmente. Muito mandado. Ali era uma zona difícil de cumprir mandato, porque os endereços eram difíceis, era zona rural. Zona rural. Corri muito de cachorro. Vila São José. Corri muito de cachorro. Taguatinga. Aquela área agrícola que tem ali de Braslândia, os endereços eram muito difíceis. Uma região belíssima. Belíssima, linda. Tem morango ali. Eu trabalhei 1 ano e meio em Braslândia como juiz, só tinha um juiz naquela época. Só. E foi muito bom ter trabalhado lá. Foi uma experiência maravilhosa. O juiz fazia tudo lá. Fazia. Era juiz eleitoral, resolvia todos os problemas do fórum. Isso mesmo. Mas é uma experiência boa, eu gostei muito de trabalhar lá. Tanto que, coincidentemente, que quando eu tomei posse como juiz, a minha primeira nomeação foi para Braslândia. Braslândia. Aí o tribunal percebeu que não ia dar certo, porque
eu ia estar impedido em muitos processos, porque atuando como oficial de justiça, não poderia atuar como juiz. Aí eu não fiquei nem 2 horas. Como eles me tiraram de lá, viram, não dá para você ficar aí. Aí me colocaram em outro... Agora, qual foi sua inspiração, Flávio, para fazer concurso? O que foi que estimulou você a fazer concurso? A influência da minha irmã, certamente, pesou muito. E eu sempre gostei. Mas ela era advogada. Ela não chegou a fazer concurso. Não, mas ela incentivava você a fazer concurso. Incentivava. Para ter um emprego, seguro. Isso. E a questão de... eu sempre vi e vejo até hoje a magistratura como um sacerdócio, algo divino. Porque, por mais que a gente tenha fraqueza, temos defeitos, julgamos errado, mas existe uma vontade de acertar, uma vontade de fazer o certo, uma vontade de acertar e ajudar o semelhante muito grande. E a justiça talvez seja um dos caminhos mais próximos a isso que o ser humano consegue chegar. É o chamamento, né? É o chamamento, perfeito. A missão que Deus deu para você. Exatamente. Você sentiu no coração. Senti. E eu gosto, e não me arrependo um segundo, desde quando eu tomei posse. Olha, eu tomei posse, aí é uma curiosidade muito grande, eu já era oficial de justiça final de carreira, andava muito rápido na carreira administrativa naquela época. E eu já era oficial, não tinha 1 ano de tribunal, eu já era letra não sei o que lá, que era a última lá. E aí eu tomei posse como juiz com alegria. Meu salário de juiz era menor que eu, de oficial de justiça. E aí o pessoal brincou, se arrependeu? Eu disse, não me arrependi. Primeiro, porque eu fiz porque eu gosto. E 2, isso é um ajuste que com o tempo vai ser acertado. Não é admissível que um oficial de justiça ganharia mais que um juiz. E foi, com o tempo se ajustou isso. Mas eu passei muito tempo ganhando menos que o oficial de justiça. Olha só. Está aí a prova da vocação, né? A preocupação é de servir a sociedade como magistrado. E foi mesmo. E uma missão belíssima. E qual foi você falou Braslândia, mas você não ficou lá. Você foi para onde depois? Me deram auditoria militar. Aí fui passando como substituto, onde havia alguma necessidade, era colocado imediatamente. Então, um juiz ficava, às vezes, 2 dias num local, 1 dia no outro, 5 dias no outro. Você pulava muito. Você ficou como substituto quanto tempo? 4 anos. 4 anos. 4 anos. E como titular, onde foi? Foi titularizado em qual vara? Foi no Juizado Especial de Ceilândia. Ceilândia. 2º Juizado Especial de Ceilândia. E ali eu comecei realmente a ter um vínculo grande com os juizados especiais. Certo. Foi ali que eu comecei a ter um interesse com a matéria, acabei me envolvendo muito com essa área dos juizados especiais. Mas antes de falar dessa trajetória, muita gente pergunta como é que o juiz estudou para fazer concurso. Você fez quantos concursos? Só para oficial e para juiz ou fez outros concursos? Não, eu fiz outros concursos. Eu fiz no Espírito Santo, eu fiz em São Paulo para juiz federal. Acho que só. Mas qual era o seu método de estudo? Como é que você estudava? Porque as pessoas perguntam, como é que o juiz estudava? Eu fiz cursinhos preparatórios. Aqui no DF mesmo? Eu fiz com o professor Jaci. Sou cofundador lá do processo. Eu depois dei aula há muito tempo lá, inclusive. Eu fui seu professor lá ou não? Não. Mas Ana Maria, Ismanioto foram. Ezequiel foi. Então, eu sou da 2ª turma do processo. Fui convidado pelo Jaci várias vezes para entrar na sociedade penal. A minha carreira é magistratura. Eu posso trabalhar como magistrado e professor, mas não penso em sociedade, nada disso não quero. E o Jaci foi para frente, era saudoso Jaci. Saudoso Querido professor Jaci. Eu acabei dando aula lá também muito tempo, em cursinho, muitos anos depois, mas eu passei ali. Né? Então você fez o cursinho preparatório. Fiz. Mas como é que você estudava? Além do cursinho? Você fazia resumo? Fazia resumo e fazia, ele chama hoje processo de memorização, mas na época eu chamava de macete. Criava um jeitinho, marcava e tentava guardar aquela sequência que eu estava estudando. Existia computador já nessa época, mas era aquele ainda fósforo verde. E ali eu montava minhas apostilas com esses meus mecanismos. Com meus resumos, exatamente. E lia. Deu certo.
e li aquilo constantemente. Foi a forma. E o cursinho, que também ajuda muito. Você deu aula lá no processo, qual a matéria que você dava aula? Eu dei processo civil. Processo civil. Mas ficou muito tempo lá dando aula? Não? Fiquei. Eu cheguei a dar durante uns 3 anos no cursinho e depois na faculdade que ele abriu em Taguatinga, eu fui o primeiro professor de processo civil lá. Começamos lá. E aí eu fiquei mais uns 2 anos lá. Então, no processo. Mas eu dei aula no CEUB, dei aula na UDF também. Então nós seguimos o mesmo caminho, né? Também foi assim. Na UDF, CEUB, processo, fora da magistratura. É o que tem, tem aqui, né? Então é a realização do magistrado também poder dar aula, né? Passar o nosso conhecimento para os alunos, estudar com os alunos. Eu parei de dar aula, eu confesso, eu gosto muito da sala de aula, mas eu parei de dar aula porque cansado, era à noite. Eu levava muita multa, indo para o CEUB era 50 quilômetros o tráfego. Eu passava 65, chegava em casa, tinha multa. Eu disse, não dá, o que eu ganho como professor não paga as multas. Não dava nem para pagar a multa. Exatamente. E o imposto de renda também, né? Imposto de renda. Porque imposto de renda levava quase o salário de professor. Não valia a pena. Financeiramente nunca valeu a pena dar aula, não. Mas é por amor mesmo. É por amor, por amor. A área acadêmica. Mas você ficou, o quê? Mais de 10 anos dando aula? Fiquei. Somando tudo aí. Eu fiquei 20 anos dando aula também. Dei minha contribuição, né? Nós vemos, né? Passamos alguma coisa. Tá certo. De vez em quando encontro um ex-aluno e fala, professor, o senhor lembra de mim? Eu disse, esse crime já prescreveu. Esse crime já prescreveu. O teste de memória. Né? Ô, professor, o senhor lembra de mim? Como é que é meu nome? Ô, meu filho. Eu lembro, sim, mas agora o professor está velho agora, era velhinho, não tem mais memória para lembrar, mas a lembrança da sala de aula é muito grande. Não vai sair nunca do coração. Nunca. Mas, doutor Flávio, você já disse que a sua irmã ajudou a você tomar essa decisão na vida de fazer concurso, oficial de justiça, depois para juiz. E o papai acompanhou essa trajetória, ele estava vivo nessa época. Estava. Ele veio à sua posse. Veio. Ele teve orgulho de ver o filho juiz de direito do Distrito Federal. Exatamente. Eu conto para os amigos que meu pai é aquele militar antigo, aquela formação rigorosa. E aí, quando eu passei no concurso juiz, o orgulho dele era me levar na casa dos amigos dele. Olha aí. E eu fazia a rotina porque reconhecia que era o orgulho do meu pai naquele momento. Certo. Então ele chegava assim e falava assim, meu filho passou para juiz. E aí a conversa para ele só se tornava assim, era em torno disso. Para falar do filho. Falar do filho. E eu cheguei a falar, mamãe, não deixa mais papai me levar. Aí sua mãe, não aguenta, meu filho, é o orgulho do seu pai, a alegria orgulho, dele, né? Deixa ele. Aí eu compreendi, então vamos embora, vamos lá. Passando essa vergonha, mas você tem quantos filhos? Uma só. Uma filha? Uma filha. Você está casado? Casado até hoje, com a mesma pessoa. Já está casada com ela que está casada comigo, porque ela que me suporta. Que nada, é por amor mesmo. Por amor. É a graça de Deus, é a família. Amém. Amém. E você está casada há quanto tempo? Olha, eu estou casada há 30 anos. 30 anos. Quando eu entrei na magistratura. Casou menino também, né? Quando eu entrei na magistratura. Eu me casei com 23 anos, hein? Saí da faculdade, casei com uma colega de sala de aula, a Rosângela. Uma semana após a formatura, nós casamos. Maravilha. Há 46 anos, hein? Olha aí, a vida passa. Que bom. E parabéns. A sua filha, que idade tem hoje? 12. Vai fazer 12 anos. Ela é nova. E ela já fala sobre o futuro dela, se ela pretende ser médica, ela quer juíza, não, ela quer ser veterinária. 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 Da onde ela tirou essa ideia, eu não tenho a menor ideia. Mas ela quer ser e ela fala, ela cuida dos animais. Você tem cachorrinho? Agora não tem não, porque morreu recentemente meu cachorro. Mas ela já me cobra todo dia a reposição do cachorrinho. A reposição. Então ela gosta. Mas tem peixinho, tem um monte de coisa lá que ela junta, ela gosta de animal, fica lá cuidando, parece passarinho com asa quebrada lá em casa. Qual é o nome da sua filha? Rafaela. Rafaela. E da sua esposa? Tânia. Tânia? Tânia. Tânia com I. Tânia. Tânia, é com I. Tânia. A minha irmã gêmea chama Tana. Tana. Sem o I. Tana Mara.
E ela também é Tânia Amara. A Tânia Amara, olha só. Só que tem um Olha aí, o mesmo nome da minha irmã gêmea. E a minha irmã gêmea mora em Curitiba e ela é médica. Ela nunca pensou em seguir a carreira jurídica. Eu nunca pensei em ser médico, mas eu gosto dessa área médica, tanto que eu trabalho aqui há 12 anos no ProSaúde, na área da medicina, né? Na área da saúde, e é uma satisfação muito grande poder servir também nessa área. É bom. Parabéns. E você pretende influenciar sua filha ou não? A fazer concurso na área jurídica? Olha, eu vou esperar a fazer vestibular? Não, a gente pretende, mas eu vou dar o espaço para ela se encontrar, né? Orientando, dizendo que é bom, que é ruim, mas deixar ela escolher. A sua esposa é da área jurídica ou não? Ela se formou em pedagogia e em direito também. Mas ela exerce alguma... Não, hoje em dia nem em pedagogia, nem direito. Certo. Ela fica em casa. Está cuidando da família. Cuidando da família. É o principal, né? Graças a Deus. Principal, graças a Deus. Uma tarefa grande. E o que você pretende fazer aqui no tribunal? Como eu já falei, você tem 14 anos pela frente, hein? Qual é o seu projeto de vida aqui? O que você pretende alcançar aqui? Nós aqui, como magistrado, nós temos assim um caminho a seguir, né? Enquanto não chegar à aposentadoria, seja voluntária ou compulsória, nós temos um caminho e chegar a desembargador, com certeza. Certamente todos os juízes almejam esse fim. E é o meu também, estou caminhando, pretendo chegar ao tribunal, né? E administrativamente eu já tenho muitas colaborações. Eu escrevi 3 livros sobre o tribunal. Opa, o de 50 então sobre os livros. O de 50 anos, quando o tribunal fez 50 anos, um encarte grande, foi até lançado aqui no memorial na época, que foi a inauguração junto com esse memorial, 50 anos. Na época era o desembargador Romão, o vice-presidente que cuidava dessa área. E ele me chamou porque eu já tinha escrito 2 livros, ele sabia sobre o tribunal, e ele então pediu para eu entrar e ajudar e a escrever alguma coisa. E foi quando ele chamou a desembargadora Maria Tereza, o juiz Sebastião Rio, que estava aposentado, e criou uma comissão dos 50 anos. E a minha função, então, ficou para escrever o livro. A desembargadora ficou com as entrevistas de alguns colegas que já estavam aposentados há muito tempo, e ela então foi atrás dessa e inauguramos... Então você que coordenou esse livro do tribunal? Foi, eu escrevi. 50 anos de tribunal. Foi. É um livro que está na memória, que é um livro importante. Então você foi o responsável por esse livro? Foi. Você registrou a história do tribunal? Foi. Fiz uma 50 pesquisa. anos de tribunal. 50 anos, fiz uma então você pesquisa. conhece bem a história do tribunal, né? Algumas coisas a memória já está levando embora. Mas eu fiz a pesquisa grande, inclusive fui ao Rio de Janeiro, ver como o Hugo Auler veio para cá, como a corte se deslocou, tudo, como é que foi esse processo todo, se deu. E aqui no Instituto Histórico Geográfico de Brasília, eu fui atrás de fotos da inauguração desse tribunal, dos desembargadores, não só do tribunal, dos fóruns. Como disse, um dos livros que eu escrevi foi sobre a história do Poder Judiciário da Ceilândia. Desde o seu início, como é que surgiu, por que houve a necessidade de se criar o Fórum de Ceilândia, porque nessa época eu era o diretor do Fórum. Então eu resolvi escrever esse livro. Beleza. Lá e ficou. Está aqui no memorial o seu livro. Tá. Na biblioteca. Tá. E essa contribuição me fez amar mais o tribunal e amar mais a história de Brasília. Conhecer, nós vamos conhecer. Porque você vê a dificuldade. E o que você poderia destacar, por exemplo, dessa entrevista, desse momento da história que você estudou, pesquisou, para colocar no livro? Assim, algum fato relevante que marcou essa pesquisa? Muitas coisas. Por exemplo, tem reportagem da época da inauguração que juízes do Distrito Federal aqui pegavam carona para ir trabalhar porque não tinha carro e não tinha como se locomover. Então, eles pegavam carona mesmo na pista para ir para o Ministério, que é ali que funcionou o nosso tribunal. A curiosidade talvez maior é que o nosso tribunal foi instalado depois da primeira instância. Então, nós tivemos a primeira instância funcionando no Distrito Federal
e por um impasse na nomeação de desembargadores, eram 4 para poder funcionar, e o Juscelino, na época, estava com dificuldade de nomear o 4º, que era da OAB, então ele demorou a nomear. E aí o primeiro grau começou a dar sentença e não tinha para quem recorrer, porque não tinha tribunal instalado. O tribunal só foi... Brasília foi inaugurada... A composição era de 7 desembargadores, mas só tinha 4. Não, foi inaugurado com 4. Foi inaugurado com 4. Mas esse 4º, que era da OAB, ficou... O Juscelino não nomeava. Não nomeava. Então só tinha 3. Aí não podia instalar o tribunal. Daí, e aí acabou nomeando o desembargador Colombo, né? O deputado federal. Foi ele que veio. Do Maranhão. Do Maranhão. E aí Brasília ficou da inauguração, em abril, até setembro sem tribunal, porque o tribunal só foi instalado em setembro. Dia 5 de setembro. E esse período ficou funcionando o primeiro grau, mas não funcionava o segundo. A outra curiosidade também que tem para se falar é que o nosso primeiro juiz, o Lúcio Arantes, que foi desembargador, ele era juiz aqui, juiz de direito de Goiás. E ele funcionou aqui, fazia de tudo aqui na época da construção. Quando Brasília foi inaugurada, ele queria um cargo de juiz em Brasília, mas não tinha. Não tinha. Para ele. Ele só tinha de juiz substituto. Ele aceitou retroceder na profissão, na profissão de juiz de direito. Ele voltou a ser juiz substituto para entrar como um juiz aqui no Distrito Federal. Isso é uma curiosidade. Então, o amor que ele tinha pela Arantes, né? Doutor Arantes, Lúcio Arantes. Ele fez isso, ele abriu mão da carreira dele. Ele já tinha uns 13 anos como juiz. A carreira era de Goiás. De Goiás. Estado de Goiás. E como não tinha... Para vir para Brasília, ele veio como substituto. Porque tinha o cargo de juiz de direito, mas as colocações eram poucas e ele não conseguiu se colocar entre os 4 juízes de direito. Aí falaram para ele, olha, só tem de substituto, você aceita? Ele aceita. E ele veio como substituto, por amor a Brasília, por amor a tudo. Ele fazia casamento, ele fazia divórcio, ele julgava criminal. Resolvia tudo, né? Tudo. Ele era o quebra-galho judiciário de Brasília. Tá certo. Você, então, nasceu em Brasília, em 64. O que você lembra assim, da construção da cidade? Eu lembro, assim, fisicamente, eu lembro muito de que Brasília era uma terra vermelha que tinha em construção, e quando batia o vento, a gente chamava de lacerdinha, era um rodamuinho de barro que fazia, que se você bobeasse, ela fosse em cima de você, tu tinha que ir para casa tomar banho. Porque aquilo era uma sujeira. Hoje não tem mais essas lacerdinhas, mas tinha muito. Brasília era um canteiro de obras, isso eu lembro bem desta época. Lembro de uma cidade mais calma, muito calma. Eu morei no setor militar, acho que não tinha nada lá. Acho que só eu morava no setor militar, não tinha nada urbano. Era um lugar de paz, né? Paz, não havia. Brasília era muito, muito calmo mesmo nessa época. Então, mas era uma cidade gostosa. É uma cidade que como eu nasci aqui, eu acostumei a não ver esquina. Porque Brasília não tem esquina. Você para quem mora em cidade, vem para Brasília, acho que sente esse choque de... Bem que hoje as cidades satélites estão tão grandes, tem esquinas, elas já estão suprindo essa necessidade, mas há 30 anos atrás, 40 anos atrás, as cidades satélites não estavam tão desenvolvidas e Brasília não tem esquina. Então, acho que... O projeto era para uma Brasília de 500 mil habitantes, né? Hoje nós somos 3 milhões de habitantes. Aqui. Se contar o entorno, nós vamos para... Mais 1,5 milhão. Nós vamos longe. Então você viu crescer Brasília, né? Você vi muita coisa. Aqui, passou a vida praticamente toda aqui, né? Toda. Com exceção do período lá da faculdade, foi. Mas conhece profundamente, então, esse canteiro de obras. Conheço. Essa terra abençoada por Deus, né? Por isso me apaixonei pela história, me apaixonei pelo tribunal. E aí eu escrevi os 3 livros sobre a história do tribunal. Por isso, por paixão, por gostar, por me identificar. São 2 matérias maravilhosas, Tribunal e Brasília. Verdade. Ontem eu participei de um evento, o relançamento de um livro sobre as superquadras de Brasília, e com artigos de Lúcio Costa, que foi o responsável pelo plano piloto. E eu senti ali do lançamento do livro a importância
que tem as superquadras na vida do brasiliense, né? Qual o objetivo da superquadra? De reunir as pessoas próximas de colégio, de hospital, do comércio e da vizinhança, né? E da própria família. Então, tudo isso tem uma finalidade. Né? Por que só a superquadra? A explicação está aí, aproximar as pessoas. Você chegou a morar em superquadra, não? Várias. Lúcio Costa é aquelas pessoas que a gente tem que dizer assim, é uma pessoa iluminada, porque o projeto dele, se você pegar o projeto dele, a rapidez que ele fez o projeto de Brasília, urbanístico, e como isso se tornou uma realidade depois, você pega o projeto e olha a realidade, você diz, não é possível que esse homem tenha pensado nisso e se expressado em tão poucas linhas, num papel quase que de padaria. Ele desenhou ali o plano piloto. Naturalmente. Impressionante. É um homem iluminado. Então, quando a gente vê Brasília hoje, as superquadras, a vizinhança, o jeito do comércio que ele projetou. A preocupação, inclusive, com a ecologia. A arborização de Brasília. Isso lá em 1960, um homem faz um desenho desse, ele não queria nem participar ele foi um dos últimos, incentivaram, não, faz aí, faz um negócio, aí ele fez e tal. E é interessante que ele trabalhava no Ministério da Educação, ele fazia uma parte lá, e lá do lado dele, na mesa dele, tinha um tal de Carlos Drummond de Andrade, que trabalhava junto. E ele pediu para Carlos Drummond de Andrade dar uma revisada no projeto que ele ia apresentar. Carlos Drummond depois escreveu e falou assim, eu peguei o projeto e ele pulsava na minha mão. Olha só. E é aquele rascunho que ele apresentou. Ele apresentou um rascunho. Os concorrentes dele colocaram em gráfica, tinha 50 em dinheiro para isso, em dinheiro para aquilo. Os projetos eram muito bem elaborados. O dele foi, ele sozinho fez no papel. Edifício com no máximo 6 andares. Tudo isso. Não, a asa, curva, pouca gente toca nisso. As quadras, o plano piloto não é uma reta, ele faz um arco. É uma asa. Uma asa. Aquilo dá uma simetria, depois para colocar o lago em volta, impressionante. E esse homem fez isso acho que em 20 minutos, 30 minutos. É que eu falo, é uma pessoa iluminada. Iluminada, realmente. Iluminada. Tanto que o segundo lugar, ele falava o seguinte, o engenheiro que tirou em segundo lugar, eu não tirei em segundo lugar, eu tirei em primeiro lugar, depois do Lúcio Costa, porque esse ninguém ganha. Esse ninguém ganha. E havia um projeto que pretendia construir prédios, edifícios de 30 andares, exatamente. Até 50 andares. Exatamente, tinha vários projetos. Eu fico imaginando, já imaginou um prédio com 50 andares para morar aqui? E o trânsito? E o de que quebrasse o elevador? Você ia subir 50 andares para chegar no seu apartamento? É verdade. Não tinha lógica, né? Não tinha. E foi aplaudido na época, esse projeto aí. Parece que faltou um pouco para tomar o lugar do Lúcio Costa. E a gente sabe que Brasília sofreu durante muito tempo com falta de energia, né? Imagina um prédio de 50 andares sem energia, né? Realmente. Mas você viu tudo isso, né? A construção de Brasília. De certa forma vi, e por isso me apaixonei. Faz parte da história da capital da República. Faço. Isso é muito Graças ao meu pai e minha mãe, que vieram para cá atrás da dobradinha. Olha só. Bem, onde é que você está trabalhando hoje aqui no Fórum de Brasília? Eu estou integrando a primeira turma recursal. Esse é o cargo que eu estou. Mas hoje eu estou substituindo a desembargadora... Você está como desembargador convocado? Isso, estou. Em turma civil? Turma civil. Você já trabalhou na área criminal ou não? Não gosta Só como juiz. Só como juiz. Mas ficou muito tempo? Não fiquei. Foi muito rápido. Você é professor de processo civil? Gosto você não tem muita afinidade com o direito penal? Não tenho. Não gosta de trabalhar na área criminal? Na verdade, esse desafio não apareceu para mim, né? Mas não tive essa oportunidade. Não posso dizer que não gosto se eu não experimentei a fundo. Mas a passagem que eu tive, eu gostava. Não tive dificuldade com o direito penal, não.
Eu fui de entorpecente muito tempo. Ah, entorpecente, me lembro que você trabalhou lá, me lembro disso. Ó, eu li aqui no seu currículo que você fez parte da Comissão Especial de Diagnóstico e Estudos dos Juizados Especiais no Brasil. Queria que você falasse um pouco dessa sua convocação pelo Supremo Tribunal Federal. O juizado era uma novidade no Brasil todo, né? Era uma justiça que procurava, era uma parte da justiça que procurava uma alternativa de acelerar os processos que estavam parados, dar alguma resposta social. E o juizado foi essa ideia que tiveram, e aqui nós tivemos até a desembargadora, hoje ministra Fátima Nancy, que participou dessa construção, dessa ideia. E aí o Supremo tinha muita dificuldade em ter informações, como isso estava funcionando nos estados, se tinha realmente repercussão, se a população estava aderindo. E aí se criou algumas comissões, eu participei até mais de uma dessas comissões para levar informação do juizado e tentar fazer alguma coisa para melhorar aquilo que foi identificado como erro ou como engano. E fizemos isso quase uns 3 anos trabalhando ali. Eu me lembro muito que a minha comissão tinha um ministro do STJ, o Buzzi, que é do Sul, e a gente trabalhava dia e noite ali tentando identificar qual era a melhor solução, o que a lei estava falhando, porque a lei foi feita em gabinete, mas quando vai para a realidade, ela aponta outros caminhos. E esses caminhos a gente tentava identificar onde tinha estrangulamento, onde dava para consertar ou refazer, e esse foi o serviço que nós fizemos ali, e o Supremo encampando essas ideias, e saiu alguns projetos interessantes. A Semana de Conciliação, que até hoje se tem, saiu daí desse projeto. Nós entendemos que para divulgar era uma situação boa, e por aí foi. Então foi um momento importante e eu gostei muito de trabalhar. Acho que eu dei minha contribuição ali no início. Hoje em dia o juizado já está consolidado, ninguém mais duvida o que quer, todo mundo já sabe qual é o espaço dele, não há mais conflito entre a justiça tradicional e o juizado, mas naquela época ainda estava muito novo. E as coisas não estavam... Tudo evolui, né? Tudo evolui. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Você citou a ministra Nancy Andrighi. Eu também, em 89, eu assumi aqui como juiz substituto. Pouco depois ela me convidou para trabalhar no juizado de pequenas causas. Antes do juizado, E eu fazia parte da equipe de conciliadores. O pessoal resolvia lá os conflitos e a gente homologava os acordos. Então foi uma honra para mim ter trabalhado também com a ministra Nancy. Maravilha. Assim como você também trabalhou com ela. Trabalhei. Ela sempre foi uma entusiasta, né, dos juizados, das pequenas causas. Ela cuidava com muito amor. Muito. Né? Mas são recortações maravilhosas, porque são experiências que a gente vai colhendo pelo caminho, né? É verdade. E vai... Você estava vendo muita diferença do juizado e da turma civil, onde você está convocado hoje como desembargador? Olha, se tem uma coisa que o juizado foi bom, e eu acho que talvez seja o grande mérito, ele contaminou, pelo lado bom, o Tribunal de Justiça. Hoje eu vejo menos formalismo no Tribunal de Justiça, eu vejo uma celeridade, uma preocupação, sabe, que antes não tinha. Era uma coisa muito formal, distante. Uma sessão do tribunal, antigamente, não era tão... Hoje não, ela flui, ela tem... Hoje o Tribunal de Justiça responde com a mesma velocidade que os juizados especiais. Certo. Então o tribunal foi contaminado por esse espírito. E não temos mais tempo para debates, né? Não tem. Debates profundos, demorados, em razão do acúmulo de processos. A própria ministra Fátima Nancy falava sempre assim, sentença não é lugar para tese de doutorado. Sentença é sentimento juiz. E quem tem que ouvir seu sentimento é o jurisdicionado. Você tem que dizer para ele de forma clara,
rápida e reta, o que é certo e o que é errado, para ele entender. Para de citar latim, para de citar. Ela falava muito isso. Que não dá mais tempo. Não dá. Infelizmente. Eu me recordo, no início da minha carreira como juiz em Brasília, eu comparecia a algumas sessões da turma criminal. E via lá os mestres desembargadores debatendo processo. Às vezes um furto de toca-fita de um veículo rendia 1 hora de debate. Era muito gostoso ouvir, participar ali. Eram aulas. Era uma verdadeira aula, o debate dos colegas. Hoje, infelizmente, não temos tempo. Não tem, porque a necessidade é outra. A velocidade se exige outra. Havia preocupação que pudesse cair a qualidade. Eu não vejo nesse ponto. Eu acho que não caiu a qualidade. Eu acho que houve assim, a aceleração dos processos, o juiz ficou mais rápido, mais dinâmico. Nós também estamos sendo com assessores que nos ajudam, que nos colocam numa velocidade maior, que antigamente não tinha, também temos que falar isso. O desembargador antigamente não tinha essa quantidade de assessor, os juízes não tinham nenhum assessor. Então era muito difícil dar a velocidade que nós temos hoje. Mas hoje é outro mundo, hoje se exige essa velocidade. Processo judicial eletrônico. Eletrônico. Estão aí às portas da inteligência artificial, né? O CNJ cobrando que a gente utiliza a inteligência artificial. Por quê? Porque a intenção é acelerar e com certo controle, com certa margem de segurança, com certa qualidade. Então, aí eu acho que a inteligência artificial que está vindo por aí, eu acho que eu não pego, eu não vou ter condição. Mas daqui a 20, 50 anos, é o que vai predominar. Não, mas já estão falando em 3 anos. Pois é. Houve um evento na área jurídica em Portugal, há pouco tempo. O presidente do nosso tribunal esteve lá, o Bador Valder, e ele me disse, ao retornar, que o comentário em Portugal é que dentro de 3 anos o Poder Judiciário Mundial vai funcionar com a inteligência artificial. Mas a gente vai dominar as tarefas. Não do tem, Poder Judiciário. são caminhos sem voltas. Não tem jeito. É como o computador chegou. Eu me lembro na época quando chegou o computador, muitos desembargadores não queriam. Tem dificuldade, não consegue ler o voto e tal. Não tem jeito, vai ficar sem computador. Hoje o processo é eletrônico. Eletrônico, não tem mais jeito. Quer dizer, nós vamos nos adaptando e vai acelerando em favor do jurisdicionado. Nós temos que entregar uma jurisdição. Né? O importante é declarar o direito. Exatamente. Resolver os conflitos. Exatamente. Não é mesmo? Nós vamos já encerrando a nossa entrevista. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão acompanhando, para os seus alunos, ex-alunos, para a sua família, para os seus assessores. Bom, a gente nessa vida tem muitos caminhos e você tem que escolher em determinado momento da sua vida o melhor que você acha para você. Eu tive essa oportunidade, Deus me deu a oportunidade de saúde de escolher o meu caminho. E eu escolhi ser juiz. Essa escolha, para mim, foi uma gratificação maravilhosa, porque como magistrado, eu consegui me realizar como profissional, como homem e como filho. E acredito que todos que amanhã estão diante da sua escolha na vida, escolher sua profissão, escolher o seu caminho, que escolha o melhor e que você possa, no futuro, talvez chegar como eu, perto de uma aposentadoria e falar, eu escolhi o bom caminho. E é o que eu espero que vocês escolham um bom caminho. E a magistratura é um bom caminho. Ela tem sido muito alvo de muitas perseguições. Eu acho até natural que isso aconteça. A sociedade tem esses comportamentos, mas ainda é um bom caminho. A magistratura é uma realização pessoal, é uma gratificação, e eu hoje digo com todo o coração, eu estou realizado. Muito bem. Parabéns, doutor Flávio, pela belíssima história de vida e por esse compromisso, esse chamamento que você aceitou. É uma missão que Deus deu para você, ser um magistrado, resolver os problemas da nossa sociedade, e nós somos testemunhas
Você realiza um trabalho maravilhoso na Justiça do Distrito Federal. Parabéns para você, felicidades para você e para toda a sua família. Obrigado, Zimardon. Obrigado. Obrigado a todos.